Sabe aquela pergunta, o que no fundo dá sentido a uma vida? Pois é, ela acompanha a gente desde sempre. Hoje, vamos mergulhar nos escritos de um homem que fez dessa busca o seu projeto de vida, o Padre Emília Nizam. E a gente vai olhar para o caminho dele não como uma aula de história, mas como um mapa, sabe? Um mapa para uma busca que continua super atual. E olha que interessante, a jornada com a Nizam já começa diferente. Não é com uma regra, é com um convite. Ele quer nos fazer sentir e compreender. A palavra-chave aqui, gente, é sentir. Para ele, espiritualidade não era uma lista de ideias para decorar. Era uma experiência profunda, para ser vivida na pele. E é esse o tom que ele dá para tudo que a gente vai ver. Uma coisa que a Nizam nos mostra é que o ponto de partida não são as respostas prontas. O começo de tudo é uma pergunta que queima por dentro. Todo o trabalho dele é quase um diário de bordo dessa busca incansável para entender o divino. E a pergunta que move tudo é essa: o que é Deus? Ao fazer essa pergunta, a Nizam não está sozinho, né? Ele está, na verdade, ecoando a mesma questão que Moisés fez lá atrás, diante do inexplicável. Ele não queria uma definição de dicionário. O que ele buscava era um encontro. E a resposta que ele encontrou, nossa, é de uma profundidade incrível. Deus não é só mais um ser no meio de tantos outros. Ele é o ser que dá o ser. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a nossa existência, o fato de estarmos aqui e agora, não é um acidente. É um presente contínuo, um dom que a gente recebe a cada segundo vindo dessa fonte. Tá, então se Deus é essa fonte de tudo, como é que a gente descreve isso? Como colocar em palavras uma experiência tão gigante, tão avassaladora? Bem, a Nizam tentou. E as descrições que ele faz são pura poesia. Ele começa pela escala. A grandeza de Deus não é só grande, é imensa. É uma vastidão que a nossa cabeça nem consegue processar direito. É tipo olhar o oceano, um céu estrelado e sentir que a gente faz parte de algo infinitamente maior. E o mais fascinante é como ele descreve essa imensidão. Não é uma grandeza que assusta ou que afasta. Pelo contrário, é uma grandeza atraente, que puxa a gente para perto. É a sabedoria criadora que a gente vê na perfeição de uma folha. A beleza irresistível de um pôr do sol que faz a gente parar tudo. E uma força que, em vez de esmagar, sustenta tudo que existe, sabe? Então, diante de uma realidade assim, de uma grandeza tão criativa e tão bonita, o que se pode fazer? Para Nizam só existe uma resposta humana possível, quase que inevitável. A resposta é o amor. Amar a Deus para ele não era um mandamento, uma obrigação. Virou o centro de gravidade da vida dele. Foi a conclusão lógica e, ao mesmo tempo, super apaixonada de toda essa busca. E o legal é que esse amor não ficou parado no tempo. Os diários dele mostram uma evolução incrível. O que começa como uma decisão, em 1886, vira uma paixão que queima, em 1900. Em 1902, se torna uma prática diária, como um artesão. E em 1910, transborda num desejo de compartilhar esse fogo todo. Era um amor vivo, que crescia junto com ele. E aqui está o pulo do gato. Esse amor, para Nizam, tem duas faces. É uma resposta pessoal, claro, mas é também uma missão. Amar a Deus significa necessariamente compartilhar esse amor, fazer com que outras pessoas também possam conhecer. Não é um sentimento para ser guardado. Certo, mas como é que se vive um amor desse tamanho na prática? A Nizam não fica só na teoria. Ele propõe um caminho. É desafiador, sim, mas é bem concreto. O ponto de partida que ele sugere é radical. Deixar tudo por Deus. Mas calma, isso não significa largar o mundo e se isolar. A ideia é criar um espaço por dentro. É garantir que esse amor tenha lugar para ser de verdade a prioridade número 1. E isso traz uma reflexão importante para a gente hoje, no nosso mundo de notificações, de tanta coisa para ter, de tanta distração. O que significa deixar tudo? Será que é sobre se afastar do mundo? Ou será que é sobre reordenar as nossas prioridades internas? Para não ficar abstrato, a Nizam quebra essa ideia em 3 passos práticos. Começa pelo mais externo, nossas coisas. Depois, vai mais fundo, para o jeito como nos apegamos às pessoas. E atenção, não é para amar menos, é para amar com mais liberdade. E por último, o passo mais difícil, desapegar do próprio ego, do nosso conforto, do nosso umbigo. E para essa jornada, ele ainda oferece um kit de ferramentas. A mentalidade é mire muito alto, mas sem a pressão de ser perfeito amanhã. A prática é ter perseverança, nunca se acomodar. E o motor que move tudo isso
Acima de tudo, a oração. Enfim, para que tudo isso? Qual o propósito dessa jornada interior tão exigente? A gente vai ver que o objetivo não é escapar do mundo, muito pelo contrário, é transformá-lo. E aqui a jornada chega no seu ponto principal. O amor a Deus para Nizam não é um sentimento que se fecha em si mesmo. Quando esse amor ocupa o primeiro lugar, ele transborda. Esse amor vertical, para Deus, inevitavelmente se transforma num amor horizontal, a caridade, o serviço ao próximo. A gente pode resumir a ideia central assim. Toda essa jornada interior, o desapego, a oração, tudo isso é o combustível. E uma vida de serviço aos outros é o fogo. A espiritualidade de Nizam nunca foi pensada para ser privada. Ela foi feita para ser o motor de uma vida para os outros. No final das contas, o legado de Nizam, o que ele deixou nos seus escritos, é um mapa. Um caminho que ele mesmo trilhou e que deixou para trás como um guia. Um guia para quem também busca sentido e que mostra que a busca por Deus termina no amor em ação. E assim a jornada de Nizam nos devolve uma pergunta. Ele encontrou o centro da vida dele em amar a Deus e fazê-lo amado. Isso nos convida a pensar, qual é o grande amor, a grande paixão que serve como centro de gravidade e dá sentido a uma vida?